Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me qualidade, a vontade divina em minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 11.122, 23 de abril de 1916. A cada pensamento sobre a paixão, a alma... Deixa eu pôr óculos, porque tá difícil, cada vez mais difícil sem óculos, né? A cada pensamento sobre a paixão, a alma toma a luz da humanidade de Jesus. Continuando o meu estado habitual, o adorável Jesus se fazia ver todo circundado de luz, que lhe saía de dentro da sua santíssima humanidade, que o embelezava de modo tal de formar uma vista encantadora e raptora. Eu fiquei surpreendida e Jesus me disse: minha filha, cada pena que sofri, cada gota de sangue, cada chaga, oração, palavra, São Passo, produziu uma luz em minha humanidade capaz de embelezar-me em tal modo de ter arrebatados todos os bem-aventurados. Agora a alma, a cada pensamento de minha paixão, a cada condolência, a cada reparação, que faz, não faz outra coisa que tomar luz da minha humanidade. Né? Então vai ficar bela como a humanidade de Jesus, né? E embelezar-se da minha semelhança. A minha semelhança. Então vai ficar tão bonito quanto, né, Jesus? Que lindo. Eu estava falando disso na escola agora mesmo, né? Assim que um pensamento demais de minha paixão será uma luz demais que lhe levará um gozo eterno. Então a gente sempre pensa na paixão de Jesus em qualquer paixão nossa, né? Em qualquer circunstância de sofrimento nosso. Então a gente sempre vai procurar na paixão de Jesus a resposta, né, para esses momentos. Então isso vai nos embelezando se aceitamos o sofrimento, se aceitamos as cruzes que nos acontecem e tentamos compreender dentro da vontade de Deus, né, qual é o propósito daquele sofrimento que a gente está recebendo, né. Sempre tem alguma realidade ali de reparações que nós estamos fazendo, né, quando a gente está sofrendo alguma coisa em casa, no sofrimento aí, ou então Jesus está amargando alguma situação, né, que a gente está colocando muito a nossa atenção, idolatrando demais o que a gente está fazendo, se vendo muito bonito ao fazer alguma coisa. A gente não pode, sabe, assim, sentir alguma coisa dentro de nós, de que nós estamos fazendo alguma coisa bonita em nós mesmos, assim, pelo nosso próprio esforço humano, né, pela nossa dedicação humana, a gente olhar para si mesmo, né, e ver que a gente está bonito diante de algum ato que a gente está fazendo bem feito. Então, a gente está fazendo alguma coisa muito bem feita. Quem está fazendo em nós é Deus, aquilo que a gente está fazendo. Qualquer coisa, se der certo é Deus, se não der certo também é Deus. Tem propósito, né, em tudo que nós estamos passando. E aí, às vezes, como eu disse na escola, Deus, ele vê ali ainda uma ponta de vontade humana, dizendo, ai, como eu faço as coisas tão bem, eu sou tão, né, bem organizada, eu sou tão legal, alguma coisa humana ali da sua própria estima própria, né, no amor próprio. E se Jesus vê isso, ele vai amargar o que você está fazendo e vai tirar o gosto e a beleza, né, do que você está fazendo aos olhos das outras pessoas. Elas vão te criticar e elas vão, né, ser os instrumentos de Deus para poder criticar o que você está fazendo e ver defeito no que você está fazendo, para que você possa ver que não é você que está fazendo, que é quem está fazendo é Deus em você. Você, né, não tem que ficar se achando bonita, que tem que receber elogios, receber algum reconhecimento, algum carinho por causa daquilo que você está fazendo, né? Que não tem nada a ver. Então, aí você vai cultivar dentro da sua casa a verdade, vai explicar, né, para as pessoas o que você está fazendo, por qual motivo está fazendo, na ordem que está fazendo, e que aquilo ali é Deus que está em você, né? Que é por amor a Deus que você está fazendo aquilo, porque é o certo fazer o bem que você está fazendo e não tem interesse, né, de ganhar beijinhos, de abraços, de nada, mas que você está fazendo aquilo ali por amor, né, correto, da forma correta, que é a ordem
Só por isso, não está fazendo mais por mais nenhum motivo. Se aquela pessoa está criticando, aí você vai explicar. Você está injusto na sua crítica, né? E aí você vai fazer ali a correção que precisa fazer a pessoa, mas você tem que morrer para esse autoestima, o amor próprio, ao mesmo tempo um processo que Deus está fazendo ali, né? Então, às vezes acontece, e aí você vai ver sempre a paixão de Jesus, né? Que você está sofrendo, por causa que aquele sofrimento é um sofrimento libertador, expiador, né? Que vai fazer o bem, que vai reparar, né, que todo o sofrimento de Jesus tinha, né, uma oração ali, cada chaga produziu uma luz na humanidade. Então, que o seu trabalho também, na divina vontade, o seu sofrimento que você está sofrendo, está produzindo luzes também para as pessoas. Então, que a vida de Jesus está sendo vivida na sua vida. Então, é importante você entender, né? E o 1123, 3 de maio de 1916. A alma na divina vontade ora como Jesus, satisfaz ao Pai e repara por todos, tal como fez Jesus. Então, complementa, né? Enquanto estava rezando, meu amado Jesus se pôs junto e ouvia que também ele rezava e eu me pus a ouvi-lo. Então me disse: minha filha reza, mas reza como eu rezo. Isto é, converte-te toda em minha vontade. Então, é isso mesmo. Então, se você está vendo que Deus está corrigindo você em alguma coisa, permitindo as críticas que estão vindo até você, os sofrimentos que estão vindo, Deus está trabalhando. E aí você coloca tudo dentro da vontade de Deus, ordena tudo isso, converte em vontade de Deus. Como converte? Espiritualiza. Ah, Deus está permitindo que eu passe por essa raiva toda, por essa situação, porque Ele está querendo amargar alguma coisa aqui que eu estou colocando demais o meu humano naquilo e isso está prejudicando a obra divina na minha alma, o ato na divina vontade está sendo prejudicado pela minha parte que está intrometendo, né? Eu estou me vendo demais ainda estou me achando bonita por causa do ato que eu estou fazendo, estou colocando muito de mim ali. Então, com certeza, eu tenho que converter isso somente em vontade de Deus. É Deus que está fazendo, não é eu que estou fazendo, é Ele que está fazendo, e eu tenho que tirar o meu eu disso aí. E imperante ao que, né? E vou fazer vontade divina também em direção ao outro que está me criticando, se é meu marido, se é alguém da família. Vou explicar para essa pessoa, né, o que está sendo feito, o que está acontecendo e como a gente pode se ordenar, né, para que a ordem aconteça por Deus, não por nenhum outro motivo, né? E nela encontrarás a Deus e a todas as criaturas. E fazendo todas as coisas das criaturas, as darás a Deus como se fosse uma só criatura. Porque o querer divino é dono de todas. E porás aos pés da divindade os atos bons para lhe dar honra e os maus para os reparar com a santidade. Então, os nossos atos bons vão dar honra para a divina vontade, e os nossos atos maus vão ser reparados com santidade, poder e imensidão da divina vontade, a qual nada escapa. Esta foi a vida da minha humanidade na Terra. Ele não fez nenhum ato mau, né? Só fez atos bons. Porquanto santa era a minha humanidade, tinha necessidade deste divino querer para dar completa satisfação ao Pai e redimir as gerações humanas, porque só neste divino querer eu encontrava todas as gerações do passado, presente e futuro, e todos os seus atos, pensamentos, palavras, como em ação. E neste santo querer, sem que nada me escapasse, eu tomava todos os pensamentos em minha mente, e por cada um em particular eu me apresentava ante a majestade suprema e os reparava. E nesta mesma vontade descia em cada mente de criatura, dando-lhe o bem que tinha impetrado para o seu entendimento. Nos meus olhos tomava todos os olhos das criaturas, na minha voz as suas palavras, nos meus movimentos os seus, nas minhas mãos as suas obras, no meu coração as afeições, os desejos, nos meus pés os passos, e fazendo-os como meus, neste divino querer, minha humanidade satisfazia ao Pai, e eu punha a salvo as pobres criaturas, e o Pai divino ficava satisfeito. Não podia rejeitar-me, sendo o santo querer ele mesmo. Se teria rejeitado ele mesmo? Certamente que não. Muito mais do que nestes atos encontrava a santidade perfeita, beleza inatingível e raptora, amor sumo, atos imensos e eternos, potência invencível. Esta foi toda a vida da minha humanidade na terra, desde o primeiro instante da minha concepção até ao último respiro, para prossegui-la depois no céu e no Santíssimo Sacramento. Por que não pode fazer o mesmo? Para quem me ama, tudo é possível. Unida comigo em minha vontade, toma e leva diante da majestade divina em teus pensamentos os pensamentos de todos, em teus olhos olhares de todos,
em tuas palavras, nos movimentos, nos afetos, nos desejos, todos os teus irmãos para os reparares. Eu estava falando disso na escola agora, né? Para impetrar para eles luz, graça, amor. No meu querer encontrar-te-ás em mim e em todos. Farás a minha vida, rezarás como eu, e o Pai divino por isso ficará contente e todo o céu te dirá: quem nos chama na terra? Quem é que quer prender este santo querer em si, fechando todos nós juntos? E quanto bem não pode obter a terra, fazendo descer o céu à terra? Então, acabei de falar disso da escola agora, né? Gostaria que vocês ouvissem a escola e depois partilhassem em cima desse trecho, o que é da escola também aqui, né? Porque vai ser muito rico entender melhor. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Não é regra, não é regra, né? Jesus está falando na hora, então aí você vai sentar hoje, rezar para a divina vontade. Então não é isso, né? Jesus ele está explicando aí para Luísa como que é a vida do filho da divina vontade e as orações que faz junto com Jesus. Mas o viver na vontade divina é a própria divina vontade que vai trazer as circunstâncias e oportunidades para você a cada dia. Você não para poder, Jesus, agora eu vou fazer então o processo lá que o Senhor pediu de rezar na divina vontade, igualzinho o Senhor. Não é uma decisão humana, né? Você está abandonado na divina vontade. E aí Jesus ele vai trazer as ocasiões para você fazer essas reparações, né? Numa notícia que você assiste na televisão, né, que chega até você, ou uma notícia de um vizinho que conta para você, ou da sua família, ou do seu trabalho, e aí você vai saber os atos bons, os atos maus, e vai oferecer todos dentro de cada momento da sua vida. Não tem assim que parar sua vida, vou rezar agora nesse momento. Tá bom? Então, eu estava explicando isso na escola, por isso que eu pedi pro pessoal assistir a escola. Não tem problema se atrasar um pouquinho o estudo, do tema, né? Se a escola é grande, não deu tempo, amanhã você vai e faz a meditação. O importante é você entender direitinho, né? Hoje mesmo Jesus trouxe na minha mente a Luana Piovani. Eu nunca tinha entendido, sempre achava estranho o jeito dela falar, muito grosseira, uma pessoa muito grosseira, horrível. E aí Jesus fez eu ver um trecho dela aí falando da mordaça, que o marido dela tinha colocado uma mordaça na boca dela, e que daí ela conseguiu vencer na justiça para tirar a mordaça. E eu falei, mas que é isso? Que confusão é essa? E daí eu fui entender depois, tive que ver vários vídeos dela para entender a bagunça, né, do casamento dela, por que que ela tá tão brava, qual o problema, né? Por que que ela age dessa forma? Nossa, que vídeo horrível que eu vi dela, o jeito dela falar, uma pessoa, eu falei até que ela, nossa, meu Deus, mulher demônio, porque assim, se incha, se incha, se incha, se incha de si mesma, até no auge do ego, sabe? Meu pai do céu. E aí eu fiquei reparando tudo que ela faz, sabe? Fiquei oferecendo, junto às orações de Jesus, a todas as mulheres que estão igual ela. Aí eu acabei de ver outro vídeo de outra atriz, a Mariana Rui Barbosa, fazendo a mesma coisa, falando no mesmo tom, não precisa de homem para nada. Daí Jesus falou assim, que absurdo ela falar que não precisa de homem para nada. As duas falar que não precisa de homem para nada, elas são hipócritas, são um bando de louca. O serviço delas tem um monte de homem, ela precisa do diretor que é homem, ela precisa do cara que faz a edição que é homem, ela precisa do né, do faxineiro que é homem, ela precisa do guarda, segurança que é homem, onde ela trabalha. É maluca, ó, viajou, ela precisa do pai dela, se não tivesse o pai dela homem, ela não estava viva na Terra. Meu Deus do céu, é muito maluquice, é uma loucura esse povo. Nossa, essas mulheres estão tudo biruta. O cérebro delas estão quebrado. Não tem, não sei que só Jesus para consertar. E aí eu tô rezando, né? Tô sentindo todas essas coisas e rezando tudo, esses atos maluquices, né? Essas coisas ridículas, rezando tudo isso, né? Na minha pequenez, Jesus que trouxe para mim esse problema. Ele que trouxe essa situação para mim rezar, para mim ficar. E todo dia Jesus aparece com algum assunto, com alguma pessoa, com algum caso, com algum problema, com alguma coisa. Todo dia Jesus ele traz situações para mim, para eu cuidar.